alunas da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Regular de Boa Vista. Olha, mais uma aula acontecendo aqui online, aula da nossa EBD, estamos na lição 8, enquanto estamos em casa e voltando aos poucos, para nos reunirmos, nós vamos continuar estudando a Palavra de Deus. E hoje nós vamos estar estudando sobre como manter uma comunhão com Deus. Estamos falando de oração e a gente vai continuar esse assunto hoje. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus, vamos pedir auxílio ao nosso Deus para que Ele nos instrua no conhecimento da Sua Palavra nessa aula. Vamos orar? Senhor Deus, nós te damos graças e te louvamos porque podemos contar com o Senhor para nos instruir, Senhor Deus, através da Tua Palavra, nos ensinar, para que a nossa vida possa glorificar o Teu nome e possamos fazer o Teu nome conhecido. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de ministrar essa aula, que essa Tua Palavra chegue aos corações e às mentes dos alunos, de todos aqueles que vão assistir, que sejam abençoados para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos começar a nossa aula. Nós estamos falando de oração. Essa aula é uma continuação da aula anterior. E só recapitulando um pouco do que nós vimos na aula anterior, nós vimos que nós precisamos orar em nome de Jesus, é assim que a Bíblia nos ensina. Nós devemos orar de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a nossa vontade. Nós podemos pedir algo que nós queremos, mas nós temos que colocar sempre diante de Deus que seja feita a vontade dele. E o terceiro passo foi orar com fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, por isso nós devemos orar com fé. E hoje, na nossa lição, chama-se Mantendo a Conexão. Você já teve numa ligação de celular? E geralmente a ligação que a gente faz pelo WhatsApp precisa que a internet esteja boa. Você já teve alguma ligação onde a internet caiu, onde caiu a conexão e no melhor da conversa a ligação acabou, porque a conexão caiu, a conexão foi perdida. Então a nossa oração com Deus é o nosso meio de comunicação com Deus, é o nosso meio de comunhão com o nosso Deus, o Pai. E através dessa oração é que nós mantemos a comunhão com Ele. Nós falamos com Ele, Ele fala conosco através da Sua Palavra, nós falamos com Deus através da oração. E nessa lição 8, que se chama Mantendo a Conexão, nós vamos ver como essa nossa ligação com Deus, essa nossa comunhão com Deus, essa nossa conversa com Deus pode ser quebrada. A Bíblia fala aqui de algumas situações na Palavra de Deus em que isso acontece. E a primeira coisa, como nós vamos manter a nossa comunicação com Deus, o passo 1 é purifique-se para entrar na presença de Deus. Nós já lemos na aula passada, que os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e o nosso Deus. E eles impedem as nossas orações de serem ouvidas. Então, eu preciso purificar o meu coração do pecado. Nós vamos ler aqui no Salmo 24, abre a sua Bíblia aí no Salmo 24, que diz assim, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam, pois ele afundou sobre os mares e afirmou sobre as águas. Olha o versículo 3, quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Versículo 3. O 4, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Então a gente vai falar aqui, quando Davi, nesse salmo, ele fala quem subirá ao monte do Senhor, o que ele está querendo dizer é quem vai entrar na presença de Deus. Quando nós oramos, nós entramos na presença do nosso Deus. Nosso Deus, ele é santo. Ele é um Deus supremo, Ele é muito maior que nós. E quando nós, pecadores, entramos na presença desse Deus, os nossos corações devem estar purificados pelo sangue de Jesus. Os nossos pecados devem estar perdoados. Nós não podemos entrar na presença de Deus com pecados pendentes na nossa vida. Então, esse primeiro passo é purifique-se para entrar na presença de Deus. Então, o que é limpos de mão, ele fala aqui, quem subirá ao monte do Senhor? Quem entrará na presença de Deus?
quem estará no seu santo lugar? Aí o 4 ele diz, aquele que é limpo de mãos. Então, o que é ser limpo de mãos? As nossas mãos, elas revelam as nossas atitudes. E nós cometemos pecados. Cometemos pecados com as nossas atitudes. Por exemplo, falar mal de alguém é uma atitude que a gente pratica, um ato, falar mal. E é pecado falar mal dos outros. Mesmo que o que o outro tenha feito seja verdade. Mas estou falando nas costas dele, se eu estou fazendo uma fofoca, a Bíblia fala que isso é pecado. Então, as nossas atitudes, os nossos pecados, na hora que nós vamos orar, nós precisamos confessar os pecados diante de Deus. Nós devemos purificar as nossas mãos, nós devemos falar para Deus que nós cometemos pecados e pedir perdão no momento que a gente inicia aquela oração. Então, a primeira coisa, purifique-se para entrar na presença de Deus, né? Porque os pecados, eles impedem que as nossas orações cheguem até Deus. E esse primeiro ponto aqui da lição, purifique-se para entrar na presença de Deus. Eu vou ler algumas perguntas aqui, bem interessante na revista, para você prestar atenção e refletir sobre isso. O que acontece com o pecador quando aceita Jesus como Salvador? Quando Jesus entra na sua vida? Aí aqui a resposta, pelo seu sangue, Jesus liberta esse pecador dos seus pecados. Ter Jesus como Salvador nos dá a garantia de que não pecaremos mais? Por quê? Qual é a resposta dessa pergunta? Quando a gente somos salvos por Jesus, nosso pecado é perdoado e nunca mais a gente peca? Não, isso não é verdade. Muitas vezes fazemos o que não queremos por causa do pecado que habita dentro de nós. Então, quando nós somos salvos, nós recebemos o perdão para os nossos pecados, nós não estamos mais condenados ao inferno, à morte eterna. Mas nós ainda continuamos vivendo aqui e cometendo pecados, porque nós não estamos com esse corpo que é pecador. Então, nós continuamos com atitudes pecaminosas. E o que nós precisamos fazer quando nós pecamos? Orar e pedir perdão ao nosso Deus. Aqui no verso 4 ele diz, aquele que é limpo de mãos. Então, mãos são pecados, tem a ver com pecados de atitude. Limpos de mão e puro de coração. E o que quer dizer o puro de coração? O puro de coração são os pecados que não são atitudes, mas eles estão na nossa mente. É a nossa motivação. Como é que eu peco na nossa mente? Quando eu nem chego a falar daquela pessoa, mas eu já penso mal dela aqui no meu coração. Eu já penso mal dessa pessoa aqui. Eu julgo aquela pessoa sem saber o que ela fez, sem saber se é certo. Então, são pecados de motivação. Esse item 2, né, ele diz, essa parte do versículo 2, aquele que é puro de coração, né, ele fala desse pecado de motivação. Então, o que eu faço quando eu peco? Se eu vou orar, vou ter o meu momento de oração, eu lembro ali que eu pequei, a primeira coisa que eu preciso fazer é começar a minha oração pedindo perdão. Agora, abre a sua Bíblia, lá em 1 João, nós já lemos esse versículo aqui, mas é sempre bom a gente ler e lembrar o que a Bíblia diz quando nós queremos pedir perdão, quando nós reconhecemos o Espírito Santo incomoda o nosso coração e nos faz lembrar que nós pecamos e antes de iniciar a nossa oração, nós devemos confessar os nossos pecados. 1 João 1, 8, 9, diz assim o 8, ó. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando eu inicio a minha oração, eu já falo, Senhor Jesus, eu quero colocar diante de Ti o meu coração e dizer que eu pequei, que eu falei mal da fulana, que eu pensei errado da minha mãe, que eu não devia ter feito aquilo que eu fiz. E você fala para Deus o que você fez, e você se arrepende e você pede perdão a Deus. Isso é confessar. E o que Ele vai fazer? Ele vai nos purificar. E depois que eu confesso, peço perdão em nome de Jesus,
eu então continuo a minha oração diante de Deus. Porque se eu entro na presença de Deus sem confessar os meus pecados, Ele não vai ouvir a minha oração. Então, o segredo 1 aqui é: purifique-se para entrar na presença de Deus. Peça perdão todas as vezes que você entrar na presença de Deus. Mesmo que você não lembre de todos os pecados que você cometeu. Mas como pecador, ao entrarmos na presença de Deus, nós devemos pedir perdão. E o número 2 é: faça as pazes com todos. Então eu estou em casa e eu briguei com meu irmão e foi uma briga horrível e eu tinha razão e ele estava errado e eu estou sem falar com ele, mas chegou a hora do meu devocional, vou pegar minha Bíblia, vou para o meu quarto, vou pegar meu caderno de oração, vou orar para Deus como se Deus não soubesse o que aconteceu, como se nada tivesse acontecido e Deus vai ouvir a minha oração. Não. Nós vamos aprender hoje aqui que é muito importante, se a gente tem problema de relacionamento com alguém, antes de orar, ir lá e pedir perdão, ou ir lá e perdoar. Se essa pessoa não está próximo de você, ainda assim você deve orar perdoando essa pessoa se ela lhe magoou. Ou pedindo perdão a Deus se foi você quem magoou. E depois, quando você encontrá-la, fazer isso com ela. Então, faça as pazes com todos. E aqui o texto que nós vamos ler está em Mateus. Mateus 5, 23. Eu vou ler aqui para vocês. Diz assim, ó. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Então, quando nós estamos diante de Deus em oração, nós estamos diante do altar de Deus, como se estivéssemos nos oferecendo como oferta a Ele, oferecendo aquela oração como oferta a Deus. E o que diz assim? Se trouxeres uma oferta ao altar e te lembrar que teu irmão fez alguma coisa contra ti. Então, se eu estou lá orando e lembro que aquele meu irmão me magoou, pode ser o irmão da sua casa, pode ser o irmão da igreja, pode ser o seu pai, eu vou parar aquela oração e dizer: Senhor Jesus, eu fui magoada pelo fulano e eu quero aqui perdoar ele. Senhor Deus, eu sei que ele agiu contra mim, eu não sei qual motivo, mas eu quero perdoar ele, quero que o Senhor tire essa mágoa do meu coração. Ou então, eu sei que eu magoei aquele irmão e eu quero pedir perdão para o Senhor, e quando eu encontrá-lo, eu quero pedir perdão para ele. Então, nós precisamos fazer as pazes com as pessoas, também para que a nossa oração seja ouvida pelo nosso Deus, para que a nossa conexão com Deus não seja interrompida. É isso que está dizendo aqui em Mateus. E estar diante de Deus, apresentando essa oração, é como estar oferecendo uma oferta no altar. Outra referência que nós vamos ler aqui sobre isso é Romanos 12, 18. Diz assim, ó: se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, no momento que nós vamos orar, nós devemos estar em paz com os homens, em paz com as pessoas da nossa família, em paz com as pessoas de fora, naquilo que depender de nós. Então, para que a nossa oração chegue a Deus, para que a nossa conexão com Deus não seja interrompida, para que a nossa comunhão permaneça com Deus, isso é muito importante. Primeiro, purificar-se na presença de Deus. Eu entro na presença de Deus em oração, reconhecendo que sou pecadora, que cometi pecados, confesso meu pecado. Eu preciso fazer as pazes com as pessoas, estar em paz com as outras pessoas. E a terceira coisa que nós vemos aqui na nossa revista é: busque a direção do Espírito Santo. Quando nós somos alcançados por Jesus, o Espírito Santo de Deus passa a fazer parte de nós. Então, é o Espírito Santo de Deus que dirige a nossa oração, que nos faz lembrar dos pecados que nós cometemos, que nos incomoda quando nós pecamos. É o Espírito Santo de Deus. E aqui diz: busque a direção do Espírito de Deus. Nós vamos ler aqui em Romanos 8, 26 e 27, que diz assim, ó: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Então aqui o Espírito Santo,
Ele intercede pelos santos, por nós, pelos separados por Deus. E o 28, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então aqui a gente vê a ação do Espírito Santo. O 26 diz assim, ó, da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, qual é o papel do Espírito Santo na oração? Ele intercede por nós. Ele fala, ele leva a nossa oração até Deus e fala, olha, Pai, essa aqui é a oração da Samara. Ela fez essa oração. O Espírito Santo é o nosso ajudador. Ele está conosco, a Bíblia fala. Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Não sabemos como havemos de pedir, mas o mesmo Espírito intercede por nós. Então, mesmo que nós façamos uma oração errada, quem que vai corrigir essa oração na presença de Deus? O Espírito Santo de Deus, que ora conosco. Nós não oramos sozinhos, mas o Espírito Santo intercede por nós. Então, busca a direção do Espírito Santo no momento da oração. Espírito de Deus, me ajuda nessa oração. Eu preciso que a minha oração chegue ao Pai. E aí eu preciso orar da maneira que a Bíblia diz que eu devo orar. O Espírito nos ajuda a nos comunicar com o Pai. E aqui na página 55 diz assim, ó, quando a gente lê esse texto de Romanos 8, 26, 27, quem nos ajuda em nossa fraqueza? O Espírito Santo. Por que precisamos da ajuda do Espírito Santo em nossas orações? Porque não sabemos orar como convém. Como o Espírito Santo intercede diante do Pai por nós? A Bíblia fala que é com gemidos inexprimíveis. Como ele intercede pelos santos? Segundo a vontade de Deus. Então, o Espírito Santo, ele sabe orar da maneira correta e ele intercede por nós. Então, essas 5 coisas são as 5 coisas necessárias para manter a nossa conexão com Deus, para manter a nossa vida de oração. E hoje nós vimos 3, mas na aula passada nós vimos mais 2, né? Então nós vimos orar conforme a vontade de Deus, orar com fé, orar em nome de Jesus, purificar-se dos pecados e buscar a direção do Espírito Santo. São 5 coisas. São 5 lições de como nós devemos orar, como a Bíblia diz que nós devemos orar. A oração, ela não é minha conversa com Deus para pedir o que eu preciso. Não, a oração é muito mais do que isso. É nossa comunicação com Deus Pai, em nome de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. E nós precisamos orar com fé e orar a palavra de Deus, conforme a vontade de Deus. Vamos para a parte prática? O que a gente precisa aprender dessa parte prática? Exercitar a oração. Nossa lição sobre a oração, a da semana passada e a dessa semana, eu não tenho outra coisa prática para fazer, a não ser procurar orar conforme a palavra de Deus. Orar dessa forma, né? E a tarefa para essa semana é pedir para o Espírito Santo de Deus, no seu momento de oração, trazer à sua mente se você precisa pedir perdão para alguém ou se alguém magoou você e você ainda está guardando mágoa. E se o Espírito Santo fizer você lembrar, você peça perdão a Deus, entregue isso nas mãos de Deus, para que as suas orações não sejam interrompidas, para que a sua comunhão com Deus não seja prejudicada. Vamos orar? Que Deus tenha misericórdia de nós e aplique essa palavra aos nossos corações. Oremos. Pai, obrigada por essa lição, ó Deus, que nos ensina de forma prática tão importante manter a nossa comunicação contigo, Senhor Deus. Obrigada porque o Senhor tem interesse em se comunicar com nós e nos ensinou através da Tua palavra como nós podemos fazer isso através da oração. Ensina-nos, ó Deus, a orar de forma correta. Não permita que a nossa comunhão com o Senhor seja interrompida por causa dos nossos pecados, mas nos faz lembrar desses pecados para que possamos pedir perdão, Senhor Deus, para que possamos, ó Deus, nos purificar na Tua presença,
para que as nossas orações sejam ouvidas, Senhor Deus, e o Teu nome seja glorificado. Pai, obrigada pelo Espírito Santo que intercede por nós. Em nome de Jesus, eu oro por cada aluno que está assistindo essa aula, pelas suas famílias. Eu oro, Senhor Deus, por aquelas pessoas também que estão assistindo essa aula, que não são meus alunos, mas que o Senhor fez com que essa palavra chegasse até eles. Ó Deus, que eles consigam, ó Pai, praticar a Tua palavra, que eles consigam desenvolver uma vida de oração prática, conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.